Fala minhas amigas, fala meus amigos, tudo jóia? Eu sou Saulo Novaes e você está no Papo no Auge, um programa voltado à troca de ideias, gerando conteúdo muito inteligente por essas ondas sonoras, sempre um especialista por episódio, muito conhecimento sendo gerado de modo a amplificar a voz da ciência, a voz docente, a voz da educação. Esse é o nosso propósito. Vamos pro auge em 2026. O Estado brasileiro é laico no papel, mas será que continua sendo na prática quando o poder público escolhe quais crenças ganham palco, som e holofotes? A polêmica do Réveillon do Rio de Janeiro no último dia 31 de dezembro de 2025 expõe uma velha tensão entre fé, poder e desigualdade religiosa. Neste episódio do Papo no Auge, a laicidade sai do discurso e entra em debate. E para debater com a gente, eu convido a este programa a professora doutora Joana Bahia, docente titular de Sociologia e Antropologia do Departamento de Antropologia e do Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais do Instituto de Ciências Sociais e do Programa de Pós-Graduação em História Social da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ. Ela é coordenadora do Núcleo de Estudos da Religião da instituição e tem experiência na área de antropologia, com ênfase nos temas identidade étnica, minorias étnicas e Estado Nacional, migrações e religiosidades e também antropologia da religião com foco em religiões afro-brasileiras, religião no espaço público e transnacionalização religiosa. Professora Joana, seja bem-vinda ao Papo no Auge. Obrigado por estar aqui num espaço tão plural. Obrigado mais uma vez pela presença. Para começo de conversa, professora Joana, eu lhe pergunto, e é uma pergunta que a gente faz para todos os nossos convidados e convidadas: por que ser pesquisadora, ser professora? Por que estudar o tema das religiões? Bem-vinda, professora. Bom, o tema das religiões, as religiões movem o mundo, as religiões é um dos motivos de maior separatismo no mundo, inclusive no plano dos refúgios mundiais, a religião ainda é um top de tema. Ela agrega outros temas da modernidade, então, hoje em dia, você fala de religião, você fala de temas modernos e contemporâneos. Então, muita gente que estuda religião está estudando economia, está estudando marketing, está estudando milhões de subtemas, porque a religião ela agrega questões, né? Ela traz questões. Então, e a religião, ao mesmo tempo que ela agrega temas tão presentes da vida contemporânea, tão laicos, tão profanos, digamos assim, ela traz um sentido religioso e ela também é o lugar onde as pessoas trazem suas questões, né? Resolvem as suas aflições. Então, para mim, religião é um tema fascinante. Só isso. E como é que a senhora chega na docência, na pesquisa? Por que a senhora escolheu ser professora, hein? Olha, professora até hoje eu não queria ser. Realmente, eu devia ter feito medicina. Mas eu cheguei na universidade porque eu sou antropólogo, né? E aí a antropologia ela tem lugar mais na universidade aqui no Brasil. Você pode fazer outros campos de pesquisa, mas ainda é a universidade que vai acolher a antropologia como ciência, né? E eu cheguei na universidade porque eu queria, enfim, passar o conhecimento, né? A gente tem conhecimento, a gente quer passar. Hoje em dia eu oriento, eu estou em 2 pós-graduações, e aí você debate coisas com os alunos, né? Eles trazem questões, você traz questões para eles e tudo. Então, acabou sendo a universidade um lugar que me acolheu para trabalhar, e a gente dá aula, faz pesquisa, e eu faço muito campo, né, na área de religião, e é o lugar que eu me sinto à vontade, né, de fazer todas essas coisas. Debater ciência também, né, porque ciência é debate crítica, e a universidade é um lugar
que eu acho que isso tem que ser feito, né? A gente está num movimento mundial muito conservador e eu acho que a gente tem que defender a ciência, tem que defender com unhas e dentes a universidade e mostrar que a gente pode falar de ciência de uma maneira muito tranquila, né? Muito massa. É por isso que a gente por isso que a gente está aqui também, junto com vocês, assim, ajudando a propagar ciência e cientistas, né? Isso é muito bacana. Veja, para ser bem objetivo e para nossa audiência entender, professora, o que é o Estado e por que ele, no caso o Estado brasileiro, ele deve ser laico? O que essa última palavra enseja? Quais são as diferenças mais relevantes entre um Estado laico do ponto de vista jurídico e um Estado laico no cotidiano das políticas públicas? O Estado brasileiro supostamente é laico, né, na Constituição, mas ele traz muitas ambiguidades, porque a gente tem uma separação do Estado, Igreja-Estado, mas essa separação ela nunca se deu de fato, porque você tem influência da cultura cristã e do catolicismo na sociedade brasileira de várias formas, né? Você tem no Rio de Janeiro, por exemplo, a construção do Cristo Redentor, que é o maior exemplo de como um grupo de leigos da igreja ganha força e constrói um monumento que aparentemente é turístico, mas tem uma lógica religiosa por trás, né? Quanto mais turístico, menos religioso, mais religiosas as coisas podem ser, né? Você tem a construção do Cristo, você tem influências na política nacional, né? Você tem processos de aproximação do catolicismo à intelectualidade brasileira, promovendo debates sobre questões religiosas. Então, essa separação ela nunca foi 100% na prática, né? Você pode ter na Constituição, mas na prática não. Você tem sempre uma reivindicação da educação religiosa no plano social, essa discussão do religioso na escola, né? Então, você não tem exatamente uma separação plena, né, desse Estado-religião. Essa separação ela sempre foi, entre aspas, no Brasil, né? E quando você muda os atores sociais, né, quando você sai dessa influência católica e outras religiões entram em cena, você tem disputas aí em torno desse lugar público, né? Já que a sociedade ela é cristã, ela é católica desde o Império, sempre influenciou a vida social brasileira, né? Por que não a gente não entrar nesse espaço? Então, é complicado você dizer que o Estado é laico. Ele é laico entre aspas. Essa separação ela se deu também entre aspas, né? E essa marca cristã na sociedade brasileira ela está estruturada na sociedade de uma forma que você pode ter uma Constituição afirmando essa laicidade, mas você tem que brigar com ela no seu dia a dia, né? Você tem que lidar com esses símbolos religiosos em vários lugares do Brasil e da sociedade, né? Você vai ao hospital, você vai ver um crucifixo. Você vai ao STF, você vai ver um crucifixo. Você vai em vários lugares, né? Você tem essa simbologia cristã. Né? Então, isso mostra que você tem essa presença pública sustentada por um discurso de Estado. Né? Então, você tem aí um Estado contraditório de coisas. Né? É isso. Muito contraditório, tão contraditório que a gente viu no último dia 31 de dezembro, envolvendo ali o Réveillon Carioca, Copacabana, que começa... né, com uma festa religiosa de matriz africana e depois toma outro vulto, tá, professor? E é sobre esse assunto que eu quero falar agora, porque quando o Estado escolhe um palco religioso em um evento público, ele está violando a laicidade ou apenas revelando qual fé já ocupa historicamente o centro do poder? É possível falar em neutralidade religiosa do Estado em um país onde algumas crenças sempre foram tratadas como cultura
e outras como problema de polícia. O que o caso do Réveillon Carioca, né, escancara para a gente? Por que tem relação com os Réveillon Carioca? Porque a presença africana no Rio de Janeiro é forte. O Rio de Janeiro é o estado que mais recebeu africanos. O Sudeste é a região que mais recebeu. O Rio de Janeiro recebeu um quantitativo de escravizados enorme e diversificados, com uma forte influência congo-angola. Tá? Então, o Rio de Janeiro ele tem presença afro há décadas, séculos. Tá? A presença da Umbanda, do Candomblé, não vem das tias baianas, elas vêm da presença de feiticeiros no espaço urbano carioca, desde o século XIX, pelo menos. Então, a probabilidade de existir coisas sendo feitas no plano afro-religioso antes da festa, das devoções serem populares, as devoções na praia, a popularidade das devoções, elas ganham força no Rio de Janeiro em 1940. Há uma multidão de gente postando vídeos de 1970. Eu acho isso uma graça, uma piada, muito bacana, mas não é real. É 40 que isso ganha força, em 50 tinha tanta força no Rio de Janeiro que a Igreja Católica ficou incomodada e moveu uma campanha de esclarecimento aos católicos, porque os católicos saíam da missa do galo e iam botar flor para Iemanjá na praia. 50, o Rio de Janeiro estava tomado de flores e circulação de gente saindo de um lugar para outro, né? E a praia já era um lugar de grande frequência do carioca. O que eu quero dizer com isso? Que antes de 40, com tanta presença africana no Rio de Janeiro, certamente as coisas eram feitas para os deuses africanos muito antes de 40. A popularização de 40 e diante vai se dar pelo crescimento das religiões afro a partir de 1940, principalmente da presença da Umbanda no espaço público. E graças ao movimento da chamada Nação Molocô, que na época de 40 e 50 se chamava Umbanda Molocô, se intitulava Umbanda. E aí você tem a figura do Tata Tancredo, que africanizou um pouco essa lógica da Umbanda. Ele queria mostrar que a Umbanda não tinha origem brasileira, nem na Lemúria, que a Umbanda tinha origem, tinha um pé na África, a Umbanda era banto, né? Isso causou uma polêmica no campo umbandista, obviamente, e no campo afro. Ninguém concordava entre si, mas na hora de ir para a praia as pessoas iam, todo mundo ia para a praia, certo? Certo. E todo mundo mesmo, ia católico, candomblessista, umbandista, todo mundo ia para a praia lá saudar as deusas e saudar, em especial, Iemanjá. Então, em 40 festa, essa coisa de botar florzinha é em 40. Tá? Esses vídeos aí que circulam na internet de década de 70, o pessoal pirou na batatinha, né? Eu vou fazer autopropaganda, eu escrevi um livro sobre Iemanjá, o Rio de Iemanjá, tá? Um olhar sobre a cidade e a devoção. Eu explico um pouco como é que se dá esse processo no Rio de Janeiro, tá? E complexifico isso e mostro a importância do Tata para popularizar isso, para levar para a rua. Porque o Tata acreditava que nós tínhamos que cultuar elementos mais africanizados da nossa realidade brasileira. Ok? Ele escreveu mais de 20 livros. Parte dessa biblioteca que você vê aqui tem muita coisa de Umbanda, né, do Tata e do pessoal de Umbanda mais antigo. E eu mostro isso, olha, 40, 50, né? Você tem essa popularização, essa presença afro na cidade e essa coisa da devoção na praia. Então, a festa do Ano Novo, ela tem muita relação com a cultura afro. E não é só Umbanda, não é só Candomblé.
Muitos jornais também que remontam a início do século XX falam das noites das Iabás. Tem uma matéria de jornal que eu trabalhei que fala, olha, as Iabás são comemoradas no Natal africano em dezembro, né? O que lembra isso? Candomblé, né? As festas, né, para Yansan, para Oxum, para Iemanjá, né? Então, na verdade, você tem várias possibilidades de origem dessas devoções. Você tem um papel pesado da Umbanda e também do Tata Tancredo nessa popularização. E você tem uma regulação dos segmentos cristãos em cima dessa devoção na praia. Por quê? Porque os católicos estavam incomodados com a quantidade de gente que ia para a praia. Tá? A circulação de gente em 40 e 50 era muito grande. Todas as praias cariocas você tinha devoção. Todas. Tá? Então, isso é importante eu esclarecer, tá? Fazer essa desconstrução. E esse crescimento incomoda. Não somos mais só católicos e cristãos aqui no espaço público. Você tem agora crescimento afro-religioso e a presença evangélica, que cresce também a partir de 40. Né? Então, você tem aí religiões brigando já no espaço público e uma preocupação de controlar o acesso dos afro ao espaço da praia. Entre 55 e 56, o Bispo do Rio de Janeiro inventou uma missa para deslocarem os católicos da praia para o aterro, mas você sabe que o Rio de Janeiro sempre chove, sempre afoga, né? As pessoas saem nadando aqui quando chove, porque a cidade não tem nunca tratamento para chuva, isso não é diferente em 50, tá? A gente continua com problemas públicos, e a missa campal é afogada no aterro. O bispo fica com um super ódio, e à noite o céu abre e as pessoas vão para a praia normalmente para cultuar Iemanjá. Ele não consegue deslocar os católicos para a missa campal. Aliás, a proposta aconteceu a mesma coisa com o palco gospel. O palco gospel aqui choveu nele, né? Choveu no Rio de Janeiro também. Então, enfim, Iemanjá mandou chuva. Então, é isso. Essa regulação ela existe, as coisas trazidas pelos negros escravizados sempre foram reguladas, sempre foram casos de polícia. Quando há um crescimento público dessas ofertas na cidade, isso continua sendo regulado, mas tem uma presença católica incomodada com essas questões. Isso vai melhorando, acirrando menos a partir de 60, mas não tanto assim. Você vai ter muito uma preocupação católica com o sincretismo. Né? Os católicos estão preocupados com isso. E uma preocupação das pessoas saírem da missa e ir para a praia. A elite vai para a praia, os católicos vão para a praia, as pessoas vão para a praia. Então, tinha uma loucura na cidade. Em 70, isso já é natural, né? E você tem aí o crescimento de outras religiões no espaço público. Essas religiões entram na política nacional, principalmente os segmentos evangélicos, né, vão entrar na política nacional em 90. Então, você vai ter a ocupação desses segmentos no poder público. E aí, essa ocupação pública traz candidaturas, traz presença pública através de campanhas, né? Como a campanha do Collor, né? E várias campanhas presidenciais foram apoiadas por segmentos evangélicos. Não estou dizendo que não há participação católica, há também, né? Relação de catolicismo conservador agregando suas imagens de sustentação a figuras políticas. Então, você continua tendo uma presença cristã no espaço público e também agora no espaço político, né? Então, quando isso ocupa uma esfera política, os candidatos eles precisam fazer moedas de troca.
trocas políticas, né? E essas moedas são de várias formas, né? São candidatos que vão em marchas, são palcos que são feitos com dinheiro público, né? Agregados à imagem de determinados políticos, né? E com menos presença afro, porque os afros não têm acesso à praia todos os dias, isso também passa a ser regulado, tá? Algumas festas só podem ir à praia em determinado dia e não no 31. Isso está começando a ser revertido a partir das programações das festas de Iemanjá, da insistência de ocupar a praia, né? Então, vamos lá. Historicamente, os afros têm relação com a praia e com a presença pública? Certamente sim, e não é só de 40 em diante, é muito antes disso, provavelmente, tá? Ponto. As moedas políticas são possibilidades de troca no campo político e religioso. As pessoas separam coisas que não estão sendo separadas na prática pública, né? Na prática política. As pessoas, quando votam, têm que ter cuidado em saber em que estão votando, qual o segmento, qual o conservadorismo que está sendo atrelado ali e qual a plataforma política. Porque, muito bem, um candidato ele pode ser incrível na campanha dele, eu não sou preconceituoso, eu tenho liberdade de expressão, mas na prática política ele está fazendo moeda de troca com os segmentos que o apoiaram, né? E para mim o complicado disso é o uso de verba pública para isso, né? Que se eu sou uma cidadã e pretendo que a verba seja usada, eu quero saber de que forma essa verba ela é usada e como ela é usada, né? E como é que, se as religiões vão ter acesso? Tá bom, nem todas vão ter acesso. Aí, como é que você vai garantir que elas tenham acesso aos espaços, né? Porque elas vão disputar. As religiões, elas disputam, né? Canto a canto, palmo a palmo, né? A religião, eu falei para você que ela é um campo interessante, mas é um campo de tensão, ela é um campo de disputa, ela é um campo de produção de sentidos muito forte. O brasileiro não vive sem religião, né? A gente não vive sem isso. A religião organiza a vida do brasileiro, né? Dá sentido ao cotidiano do brasileiro. Então, a gente tem que lidar com todos esses problemas na sociedade brasileira, que não são poucos, né? São muitos, né? Então, é a moeda de troca que o prefeito tem, né? Quando os afro cobram dele, olha, o Réveillon é afro, ele tem historicamente uma presença forte, e quando os evangélicos cobram, né? Que gospel é esse? Quem está produzindo esse gospel? É o gospel das raízes populares gospel ou é o gospel de determinados segmentos conservadores bastante bem situados no segmento evangélico, bastante, né, ditando ideias gospel. O que a gente chama de gospel? Aí eu devolvo para os evangélicos, né? Qual é essa originalidade que ele traz de um próprio gospel? Ou é parte de uma moeda de troca política, né? Então é isso. Você tem todos esses problemas. Você tem essas candidaturas sendo atreladas a esses segmentos, digamos, de 90 em diante. Então, você tem mais de 30 anos de prática política sendo feita por debaixo do nosso nariz dessas trocas, dessas moedas de troca. Então, a gente tem que estar atento a isso, né? É isso que eu estou chamando a atenção. Então, são várias questões que eu posso te trazer aqui para problematizar esse palco, né? Eu estou problematizando vários sentidos do que tem esse palco e também mostrando o uso desse dinheiro público, né? Para quem? Para benefício de quem? Para que segmentos que se chamam de gospel, né? E se representa de fato o que essas pessoas chamam de gospel, que segmentos que eles estão representando, né? Para mim está muito mais evidente uma moeda de troca política. Não sei se tem muitos outros sentidos
Não estou dizendo que as pessoas não têm direito à praia ou cultuar seus deuses na praia, seja Jesus Cristo, seja Iemanjá. Não é essa a questão, tá? Mas quando você fala em palco gospel e quem está atuando por detrás desse palco, aí, sinceramente, eu pergunto qual o sentido que tem, né? Para quem que está sendo produzido e qual o sentido que tem. Então, é isso que eu tenho para te dizer. Por isso que a resposta é um pouco longa. Desculpa. Maravilhosa, nem se desculpe, maravilhosa. A gente está aqui para problematizar mesmo, professora. E eu queria mandar um salve ao professor Ivani dos Santos, que é uma voz super forte, super gigante mesmo, né? Máxima aí do Rio de Janeiro, da sua ancestralidade, não deixando a história da sua ancestralidade morrer ou ser, né, colocada para debaixo do tapete no seu protagonismo. Então, um salve para ele, minha solidariedade. Eu sei que ele está comprando uma briga gigantesca e ele é tão gigante quanto para encarar esse desafio. Ô, professora, veja, continuando aqui nosso papo. Ao promover manifestações religiosas específicas, você falou aí da questão do gospel, que impactos isso pode ter sobre a noção de cidadania e pertencimento social, como as reivindicações das religiões de matriz africana por igualdade de tratamento têm sido recebidas pelo Estado, pela sociedade? Eu sei que é uma pergunta retórica, porque a resposta já está aí balizada há muito tempo. Vamos lá. A sociedade brasileira é cristã, tá? A gente é assim, e infelizmente isso, você tem uma maioria, digamos assim, uma forte presença cristã na sociedade brasileira. Então, o afro, ele é uma religião minoritária, que cresceu bastante, é 1% da população, você tem um crescimento enorme no IBGE, tá? Por vários motivos, vamos lá. Mas ele está numa sociedade cristã, que se diz cristã desde o Império Português, né? Você tem uma separação do Estado que acontece, mas não acontece. Ela sempre foi ambígua, né? Então, os afro, eles têm perdas de direitos, sim. Ele tem de reivindicar em direitos de cidadania e de políticas públicas para brigar numa sociedade que, infelizmente, se toma e se vê como majoritariamente cristã. E toma o afro como uma coisa menor, né? Coisas ligadas à negritude, coisas ligadas a uma cultura negra, ela é vista como algo menor, né? Socialmente menor. Vou te dar um exemplo. As matérias de jornais que eu peguei de início do 20 para cá, a maioria da imprensa ela tem um ponto de vista cristão. Consolidadamente cristão. Então, as matérias, atualmente, isso mudou um pouco, as coisas ganharam uma suavidade, as pessoas têm um certo apreço pela cultura afro e tudo, mas as matérias que eu peguei, por exemplo, do crescimento na praia, incomodava a imprensa também. A imprensa tinha um ponto de vista cristão e eles diziam que aquilo não era cultura, não, isso aqui é coisa de negros. Eles estão transformando Copacabana em Praça 11, né? Por que havia um incômodo, né? Porque as pessoas iam para a praia, assistir, botar florzinha, e aí você tem uma loura linda, rica de Copacabana, né? Ou da praia ali, elite, eu vou lá botar minha flor, vou lá ver o que o povo está tocando, e aí vira no santo, você está entendendo? O transe incomoda, essa cultura no espaço público incomoda, né? Isso sempre foi regulado e continua sendo regulado. Então, é uma briga. Os afro têm que ter consciência que eles estão numa sociedade que ainda se vê como cristã, juntando evangélicos católicos, não é a maioria nesse país, né? Então, você tem que tomar cuidado, tem que brigar mesmo, e tem que brigar por políticas públicas na sociedade, né? Seja no registro de terreiros, na institucionalização de terreiros,
na reivindicação de direitos, né? Um pai de santo ter o poder de fazer algo público, tem a mesma validade do que um padre, um pastor, né? Um pai de santo poder entrar no hospital, um pai de santo fazer um enterro, né? Ou ir no cemitério e poder cantar, poder enterrar seus mortos, porque não se enterra da mesma forma, né? Então, esses acessos que eu estou falando, né? Então, você ser internado, como aconteceu aqui no Rio de Janeiro, no Hospital da Unirio, tá? Hospital da Universidade da Unirio. Uma pessoa foi internada, as enfermeiras jogaram o fio de conta fora, porque eram cristãs, e aí não podia ter fio de conta ali no hospital. Mas aí você pode ter o crucifixo na parede, né? Então, é uma briga todo dia, é um leão por dia, né? A gente está numa sociedade tranquila? Não, a gente está numa sociedade cristã, que se vê como cristã, que toma o outro como minoria, e que esse outro tem que ser mais esperto, né? Tem que estar atento, que não é coincidência o fio de conta dele desaparecer, e o nome disso é racismo, né? Então, tem que dar nome às coisas, né? Tem que ter clareza disso, né? Então, você tem uma sociedade majoritariamente cristã que se reivindica no espaço público como uma liberdade de expressão, e essa falsa ideia de liberdade de expressão muitas vezes é usada para coibir a expressão religiosa do outro, né? Então, o nome disso é intolerância, racismo, o nome que você quiser, mas é intolerante, né? Então, são esses cuidados que tem que se ter numa sociedade que se vê dessa forma, né? Então, quando o vizinho coloca um som alto na frente do seu terreiro, não é coincidência, o nome disso é racismo, né? Quando uma criança é apedrejada na saída de um terreiro, no Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro é o primeiro intolerância do país, tá? O Rio de Janeiro é extremamente conservador, né? A configuração do Rio de Janeiro é conservadora, e não é à toa, tá? Então, as pessoas têm que ter clareza que isso tem que ser denunciado, que isso é racismo, que tem que se brigar, né? Que tem que construir esse respeito, mesmo que seja na briga e na luta, né? E que tem que ter apoiar candidaturas que trazem políticas públicas para pessoas de terreiro, né? Se essas pessoas são de segmentos conservadores, elas não vão ter interesse de fazer isso, como a gente tem visto em várias candidaturas, né? Elas vão ter interesses em construir isso como moeda de troca para os segmentos que elas produzem dentro do seu nicho político, religioso político, né? Então, esse binômio religião e política, a gente tem que ter cuidado, a gente tem que ter cuidado com uma sociedade que se vê como cristã, a gente ter cuidado com essa ambiguidade desse Estado, né? Então, isso é grave, a gente tem que brigar por essa laicidade, tá? E brigar também por essa representação política. A gente precisa pensar nisso, né? E eu acho que coloco isso para todos os segmentos religiosos, não só os afro-religiosos, mas também os segmentos cristãos que não se identificam com isso, né? Que não gostam de ser vistos como intolerantes, né? Que também tem muito cristão que não gosta disso, não se vê representado, né? Não é à toa que você tem muita gente que hoje em dia se desidentifica com a instituição, com a igreja, né? E não tem essa mesma identificação por conta dos processos de intolerância. Então, é isso. Professora, muito massa a sua fala. A senhora traz, mais uma vez, né, uma problemática super importante, super urgente para a gente se discutir. E, a partir desse contexto de sua fala, eu queria lhe perguntar, por último, né, para a gente já finalizar aqui o nosso episódio, como é que a gente pode falar de democracia nesse ambiente, tá? Em que a gente tem uma crença hegemônica, né? E que solapa,
né, as minorias, tá? E na sua visão, você falou em laicidade, na sua visão, quais caminhos podem fortalecer ou mitigar a intolerância do Estado brasileiro sem comprometer a liberdade religiosa? Olha, é uma briga, porque a gente tem um conservadorismo que ele é construído nacionalmente, mas ele é mundial. Ele é internacional, ele é transnacional, né? Então, a gente tem que ter cuidado com essa democracia. A gente tem várias ameaças à democracia, isso está muito claro, né? E a gente tem que ter cuidado com esse jogo político e a delicadeza desse jogo político desses próximos anos, né? Para tentar preservar essa democracia a tanto custo que a gente conseguiu construir. Então, o conservadorismo ele tem relações múltiplas, diversas, e é uma coisa difusa. Então, a gente não pode se enganar, isso só acontece aqui, não. Isso é o mundo inteiro, tem conexões muito firmes no campo político-religioso, dessas conexões conservadoras. Então, eu acho que a gente tem que defender a democracia com unhas e dentes. Né? A minha visão ela não é muito otimista, não. Ela é bastante preocupante, porque eu vivo num Estado que é bastante conservador, né? Ele contribuiu para a política nacional em termos de conservadorismo, elegendo figuras de pro-nacional que fazem parte desse campo conservador, que consolidou uma certa imagem, né, conservadora nas últimas eleições, né, na penúltima eleição, né? E a gente tem que ter cuidado com isso. A gente tem uma ameaça, sim, à democracia, a essa liberdade religiosa, e cuidado com essas ambiguidades de discurso de liberdade de expressão, porque normalmente quem vem do campo conservador com esse discurso de liberdade de expressão vem propor a liberdade de expressão dele e não dos outros, né? Então você tem aí discursos ambíguos nessas falas políticas, né? Então, eu acho que é uma necessidade de ficar atento, se organizar politicamente, né? Se estruturar e construir uma representação política e políticas públicas para mitigar esses descasos e essa regulação dos afro-religiosos no espaço público, porque os afro-religiosos sempre foram tomados como criminosos, né? Eles são enquadrados como charlatões, depois como criminosos, depois como ameaça à sociedade. A Igreja Católica, na década de 40 e 50, para regular os afro, ela usava o discurso higienista racial, dizendo que o Estado tinha que prevenir, né? Prevenir os charlatões de ir à rua. Então, o próprio bispo da cidade se valia do discurso racial na imprensa leiga, na imprensa comum, tá? Porque os católicos usavam a imprensa comum para fazer isso, não era só a imprensa católica. Então, eles iam para a rádio pública para falar mal de Iemanjá, né? Então, isso sempre foi regulado. Isso não é regulado de agora, sempre foi regulado desde que você tem a associação dessa produção afro-religiosa à cultura dos africanizados. Então, você tem essa regulação, né? E essa regulação ela continua, só que ela muda de atores sociais e de atores políticos, né? Você tem a entrada da religião na política, quer dizer, sempre teve relação no mundo dos católicos, tá? E também no plano fundiário, que é uma questão que as pessoas prestam pouca atenção, mas a questão fundiária também tem pertencimentos religiosos, né? Então, isso é uma outra questão, talvez para um outro podcast. Mas são muitas questões que tornam a vida desses segmentos afro-religiosos mais complicadas, né? Uma vida mais regulada
E com esses atores políticos no campo político, a partir da entrada, né, na vida política nacional, com novas composições conservadoras, os afros têm que ter duplamente mais cuidado do que nunca, né? E se preocupar em saber quem está elegendo e quem está apoiando. Bom, não sei se eu fui clara, se eu falei muito, mas acho que eu fui clara. Professor, claríssima, tão clara quanto o sol da Bahia que está compondo o seu nome, tá? Então, eu fico muito feliz por sua fala aqui. Obrigado de verdade. Infelizmente, a gente chega ao fim do Papo no Auge de hoje. Eu conversei com a antropóloga e professora da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, belíssimo estado, Joana Bahia, no cerne da discussão, a laicidade do Estado. Professora Joana, muito obrigado, muito bom falar com você. Obrigado mais uma vez, gratidão pela partilha. Quem quiser trocar ideias com você, onde lhe encontrar, quem quiser saber mais do seu grupo de estudo sobre estudos da religião, como achá-lo, né? Obrigado mais uma vez. Eu estou no Instagram, @JoanaDBahia, é o D mudo, e @nuer.erg, que é o primeiro é o meu Instagram, o segundo é o Instagram do grupo de pesquisa. Show, obrigado, professora, obrigado de verdade. E se você gostou desse conteúdo, não esqueça de avaliar o podcast Papo no Auge nos principais agregadores de áudio. Nos siga nas mídias sociais, a gente está lá no Instagram, @Papo no Auge, também no LinkedIn, Saulo Novaes. Compartilhe aí o nosso programa em sua rede de amigos. E estamos também integralmente nos tocadores de podcast, né, como eu falei, no YouTube. Se você quer ser um parceiro do nosso programa, se associe ao Papo no Auge e nos ajude a levar mais vozes potentes como a da professora Joana Bahia para mais gente. Um grande abraço e até a próxima. Valeu!